Lucas 15:3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E na EBD a gente entendeu que essa parábola não é sobre a ovelha perdida. Essa parábola é sobre o bom pastor, o pastor que vai atrás dessa ovelha perdida. Aí no versículo 8 de Lucas 15, Jesus continua e ele propõe outra parábola. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E nós entendemos que essa parábola não é sobre a dracma perdida. Essa parábola é sobre a mulher que emprega tanto esforço para encontrar aquela única dracma. Ela tinha 10, perde uma, fica com 9, mas aquela uma ainda é valiosa. Aquela uma dracma tem valor para aquela mulher. Qual seria a nossa surpresa se a gente chegar no versículo 11? Continuou Jesus falando, ele ainda está falando no mesmo contexto. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. E se essa parábola fosse sobre os filhos? Então, é claro que essa parábola não é sobre o filho pródigo. Porque você vai me falar assim: sim, Henrique, eu conheço a história do filho pródigo, o filho que saiu e depois voltou e o pai o recebeu, mas eu sou crente, essa parábola não é para mim, porque eu já estou aqui na igreja há muito tempo, eu estou acompanhando aqui, eu conheço essas coisas de igreja, de Jesus, não é para mim não. Mas esse é o ponto, irmãos. Essa parábola não é sobre o filho pródigo. Essa parábola é sobre o pai. Essa não é a história do filho, essa é a história do pai. Essa é a história desse pai que é tão amoroso. E nós vamos acompanhar essa história e entender aonde é que Jacó entra nessa história. Jesus continuou contando as parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o que o pai faz? E ele lhes repartiu os haveres. Então o filho chega para o seu pai ainda vivo e fala: pai, me dá a minha parte da herança. E a herança a gente recebe quando o pai morre. Naquela época era assim. Nesse momento, esse filho aqui, ele decidiu uma coisa: para mim vai ser muito mais valoroso desfrutar da herança do meu pai do que desfrutar do meu pai. Para mim vai ser muito mais valoroso desfrutar das riquezas do meu pai do que desfrutar do relacionamento do meu pai. Eu quero matar o meu pai. Ah, mas ele não mata o pai dele, mas ele mata o pai no coração dele. O que ele faz aqui ao pedir a sua herança é o assassinato do seu pai, porque só recebia a herança quem tinha um pai morto. E esse filho fala: pai, agora o senhor vai ser para mim como se fosse um pai morto, e eu quero a minha parte da herança. Eu não quero mais ser filho, eu quero só a parte que me cabe. Eu quero a parte das riquezas que eu tenho, que me pertencem. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, depois que ele recebeu a herança, a sua parte da herança, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, tudo que ele recebeu, ele partiu para uma terra distante. Ele foi para uma terra longe da casa de seu pai. E lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nessa terra distante, ele desperdiçou, ele acabou com todos os bens do seu pai. Todos os bens que seu pai tinha dado para ele, lá nessa terra, longe da casa do seu pai, longe da presença do seu pai, o que esse jovem faz? Ele gasta tudo. E esse é o sentido de pródigo. Pródigo significa gastador. O filho pródigo é um filho gastador. E olha para você ver que interessante, no capítulo 16 a gente tem a parábola do administrador infiel.
Esse filho pródigo era um péssimo administrador. Ele pegou tudo que ele recebeu e torrou, ele gastou tudo. No versículo 14, depois de ter consumido tudo, depois de ter gastado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então esse jovem, ele gasta toda a sua herança, todo o seu dinheiro, mas ele não contava com uma coisa: talvez ele conseguiria continuar vivendo ali com algumas coisas que sobraram, mas veio uma grande fome sobre aquele país. Ele não contava com esse fator externo que poderia mudar todas as coisas na vida dele. Sobreveio grande fome naquele país, então esse jovem começa a passar necessidade. E aí o que ele faz? No versículo 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele arruma um péssimo patrão, um patrão muito ruim, um dos cidadãos daquela terra. E o que esse patrão faz com aquele moço, com aquele jovem? Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então esse jovem, ele vai cuidar de bicho, ele vai cuidar de animais, ele vai cuidar de bichos. Versículo 16: ali, cuidando dos bichos, ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha que disputar sua comida com os porcos. Versículo 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Esse jovem, ele se humilha a tal ponto, ele é humilhado a tal ponto pela vida, pelas suas escolhas, pelo seu patrão, por tudo que acontece, que ele não tem controle, que ele deseja comer a comida dos porcos. E quando ele chega lá, no fundo do poço, no fundo de tudo, que ele bate lá, ele fala assim: eu estou vivendo aqui numa situação miserável. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu estou aqui morrendo de fome. Versículo 18: ele tem um plano. Ele olha para a sua situação, então ele planeja. Ele sonha o que pode dar certo, o que pode mudar a sua vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa é a atitude, esse é o planejamento desse filho pródigo. Ele vai conversar com seu pai, e aí ele planeja conversar com seu pai, porque ele se lembra: na casa do meu pai tinha fartura. Os trabalhadores da casa do meu pai têm mais fartura do que eu tenho aqui, vivendo em terra estranha, como um forasteiro. E ele continua, versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Até aqui, vocês acham que essa história é sobre o filho pródigo? É sobre o filho gastador? Aonde que é o ponto alto dessa história? Ele tem um planejamento. Esse jovem, ele fez uma escolha errada lá atrás, e agora ele quer mudar as coisas. Ele planeja. Olha, no versículo 18 ele tem um plano: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores, me trata como um dos seus servos. E aí o que ele faz? Ele faz exatamente isso. Ele se levanta e vai para o seu pai. Mas é maravilhoso, porque quando ele chega, ele está de longe ainda, o seu pai o avista.
O pai já estava esperando por ele. O plano dele era tão bom, mas aquele pai já estava esperando por ele. Ele não precisa dizer nada. Ele apenas é recebido pelo pai. Quando vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E em que ponto a gente lembra da história de Jacó aqui? Qual era esse jovem que, desiludido, fugindo, querendo viver uma nova vida, depois de ter cometido um erro, ele foge para longe da casa do seu pai? Esse não é o pequeno Jacó? Depois de ter roubado a primogenitura do seu irmão, ele vai trabalhar para Labão, e lá ele vai cuidar de bicho. Lá ele encontra um emprego, que é para cuidar dos animais de Labão. E ali, cuidando dos animais, ele é humilhado. Ali, cuidando daqueles animais, é onde o seu patrão o humilha. É onde os filhos do seu patrão o humilham. E aí ele cai em si. Lá em Gênesis 31, Gênesis 31, versículo 1. Então Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda a sua riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Volta para a casa do seu pai, Jacó. Volta para a casa do seu pai. E aí seria muito maravilhoso se Jacó simplesmente pudesse: ótimo, eu vou levantar e vou voltar para a casa do meu pai. E aí tudo vai estar resolvido, Senhor. A gente coloca uma pedra em cima de tudo. Eu me levanto e vou para a casa do meu pai e pronto. A reconciliação vai acontecer automaticamente. Jacó tinha um problema. Ele não podia simplesmente levantar e voltar para a casa do seu pai. Ele tinha roubado o seu irmão. Jacó tinha traído o seu irmão. Como que ele ia simplesmente voltar? E aí é aquela luta que a gente vê em Gênesis 32, que nós estudamos em alguns domingos passados, quando Jacó luta com aquele anjo. Jacó está totalmente apreensivo e com medo. Ele não pode voltar, ele deve. A justiça está contra Jacó. Jacó, ele tem toda a razão de estar com medo, porque Esaú, o irmão traído, tinha toda a razão de cobrar Jacó. Esaú, o irmão traído por Jacó, tinha toda a razão em querer matar Jacó, porque Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Jacó é um traidor, Jacó é um mentiroso. Jacó não quer voltar para a casa do seu pai. Ele precisa, mas ele não pode. E o que acontece de tão maravilhoso na caminhada de Jacó, quando ele descobre Betel, habitando solitário, dormindo em cima de uma pedra? O que acontece na caminhada de Jacó, quando ele se torna Israel, regressando para a casa do seu pai? O que acontece na caminhada de Jacó, irmãos, quando ele encontra Esaú, a quem ele tinha ferido, a quem ele tinha roubado, a quem ele tinha defraudado? E essa é a continuação da luta de Jacó com o anjo. Em Gênesis 33, versículo 1: levantando Jacó os olhos, já amanhecendo o dia, depois que ele lutou com aquele anjo, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Aquele homem a quem ele devia se aproximava, e com ele 400 homens. Não eram poucos homens que estavam com Esaú. E mais do que 400 homens, tinha uma coisa com Esaú,
da qual Jacó não poderia se defender. Esaú estava com a justiça, Esaú estava com a razão, Jacó era o traidor. Viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. O que acontece, gente? O que acontece com esse passado que não muda? Jacó tinha mudado, ele era Israel. Jacó agora pode experimentar uma nova vida, mas o passado não muda. As coisas que aconteceram, elas não mudam, elas ainda estão lá no passado. O que é que muda então? A iniciativa de Jacó muda. Quem é esse Jacó agora? É aquele Jacó que a gente viu lá no início de Gênesis 32, que coloca os seus servos na frente, coloca os seus filhos na frente, coloca as suas mulheres na frente, para acalmar o coração de Esaú? Não. Olha quem é esse Jacó, versículo 2: ele pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele passou eles à frente. Versículo 3: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Jacó não fugiu. Jacó se coloca diante da sua família. Jacó não é mais aquele menino enganador. Jacó agora se tornou Israel. É o perder para ganhar. Ele venceu a luta com o anjo, perdendo. Ele é o homem que agora manca. Ele é o homem que agora tem uma história para contar. Ele é um novo homem. E o que acontece de maravilhoso no versículo 4? Que é esse ponto de intersecção, aonde a história de Esaú e Jacó vai se encontrar com a parábola do filho pródigo. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou, e choraram. A reconciliação acontece de uma maneira tão maravilhosa. Jacó ele vem tentando, ele se prostra 7 vezes para alcançar o favor do seu irmão. Ele está com medo ainda do seu irmão. O passado não mudou, o passado está perseguindo ele. Mas para o seu irmão não existia mais passado. Para o seu irmão não existia mais o que aconteceu. O seu irmão não fez caso. E de quem é que nós estamos falando? Desse irmão? Esaú. É Esaú. É aquele que vendeu a sua primogenitura. É Esaú que tem um amor de compaixão pelo seu irmão. Versículo 5: daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Olha a visão de Jacó transformada. Não são os filhos que eu conquistei, não são as riquezas que eu conquistei, são os filhos que Deus me deu. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Jacó ele foi um exemplo para a sua família. Ele se prostra diante do seu irmão 7 vezes. E o que a sua família faz após isso? Versículo 6 e 7. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esse homem mentiroso, esse homem traidor, ele se transforma em um exemplo para a sua família. Depois de um encontro genuíno com Deus, depois de um encontro onde ele não pode negar mais nada. Então, para a gente entender, imagina aqueles fariseus escutando a parábola do filho pródigo. Jesus está contando uma história de 2 irmãos. Aquele povo conhece uma história de 2 irmãos. Aqueles fariseus conheciam muito bem uma história sobre 2 irmãos. 2 irmãos que não se davam bem. 2 irmãos aonde um foi embora roubando a riqueza do seu pai, roubando a primogenitura, e o outro irmão ficou cuidando do seu pai. Aqueles homens, eles conheciam a história de Jacó, eles conheciam a história de Esaú. Continuando, versículo 8: perguntou Esaú:
qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Qual é o seu propósito, Jacó? Por que você veio colocando em todos esses bandos de presentes até a gente se encontrar? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu Senhor. Lembra lá no início do 32? Jacó não fala assim: meu irmão Esaú, meu Senhor. Eu traí, eu te considero como meu Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu irmão. Eu me refiro a ti, Esaú, como meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. E vocês percebem que Jacó, ele quer forçar ainda alguma coisinha. Ele quer ser mais humilde do que ele é, e ele se rebaixa ao ponto de trair a promessa do Senhor. Qual que é a promessa do Senhor a Abraão? Qual que é a promessa do Senhor a Isaac? Qual que é a promessa do Senhor a Rebeca? O mais velho servirá ao mais moço. E o que Jacó tenta fazer aqui no versículo 8? O mais moço servindo o mais velho. Ele tenta colocar esses presentes, mas a palavra do Senhor não falha. Esses presentes não vão servir. Não vai adiantar você tentar comprar o favor de Esaú. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insiste. Esse é o Jacó obstinado. Esse é o Jacó que ganha tudo na lábia, que vai lá e conversa, que sabe conversar. Jacó insistiu: não recuses. Versículo 10: se logrei mercê diante de ti, peço que te aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Essa é a reconciliação da minha vida, Esaú. Aceita o meu presente. Essa é a reconciliação da minha vida. Eu caminhei carregando esse passado a minha vida inteira, e olha o que aconteceu quando eu cheguei aqui. Você me abraçou, você me recebeu. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele. Jacó pelejou com ele até que ele aceitou. A gente entendendo isso, irmãos, entendendo essa visão de Esaú e de Jacó, vamos voltar na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Olha para você ver que maravilha. O que acontece no versículo 20? Levantando-se, foi para o seu pai. O jovem foi então para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o seu pai se compadeceu dele, e foi correndo, o abraçou e beijou. E Jesus coloca aqui a mesma cena da recepção de Esaú a Jacó, a mesma cena do pai recebendo o filho pródigo, a mesma cena, a mesma atitude. E o filho lhe disse, a mesma atitude de Jacó: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não mereço isso. E a gente vê aqui agora, aquele filho, aquele Jacó, aquele filho pródigo, gastador, que foi humilhado cuidando de bicho, que foi humilhado em terra estranha, que foi humilhado como estrangeiro no mundo. Agora ele se humilha, agora ele tem uma nova natureza. Eu me humilho, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu pequei, eu sou um pecador, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não mereço ser teu filho, pai, eu não posso ser chamado teu filho. E diante disso, o que é que o pai faz? Qual que é a reação do pai diante do filho gastador? Tal qual é a reação de Esaú diante de Jacó. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele agora tem um novo caminho. Coloca sandálias novas nos pés dele.
coloca um anel no dedo dele. Ele é da nossa família. Esse filho gastador, ele é da nossa família. Coloca um anel no dedo dele, coloca a melhor roupa. Ele não merece, mas coloca a melhor roupa. Versículo 23: trazei também e matai o novilho cevado, o mais gordo que tiver, vamos matar ele, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho, ele estava morto nos seus pecados. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho voltou. Eu tenho alegria nisso. O pai promove a reconciliação. O pai é quem promove a expiação. O pai promove a propiciação. O pai promove a satisfação. O pai faz uma festa. Assim como Esaú faz uma festa quando Jacó, arrependido, volta, o pai faz uma festa. E Jacó quer fazer, ele tenta ainda forçar, e a gente vai ver lá em Gênesis 33 que é Esaú que promove. Esaú fala: não, eu recebo, vamos, está tudo bem. O pai faz a propiciação. O pai oferece um novilho cevado. O pai oferece uma festa, porque o filho voltou. O filho estava perdido e foi achado. E é o que Jesus está falando no capítulo 15: está tudo perdido. A dracma está perdida, a ovelha está perdida, o filho está perdido. Mas nós temos um pastor perfeito. Nós temos um Deus que é um bom achador. Ele é um bom encontrador. Ele encontra os perdidos. E aí, mais uma vez, como eu estava dizendo antes, se você acha que você já é crente e essa parábola não é para você, essa parábola não é sobre nós, não é sobre o filho, é sobre o bom pai, o bom pai, o bom pai que recebe o filho de volta. Esse meu filho estava morto, ele reviveu, estava perdido e foi achado. E é maravilhoso, porque quem mata o pai é o filho. É o rapaz que mata o seu pai no seu coração. E agora ele passa a não ter mais aliança com seu pai. E o pai promove a aliança de volta. O pai faz ele pertencente à família de volta. E o pai promove a propiciação. Ora, o filho mais velho, versículo 25, estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele ouviu aquela alegria toda. Quem é o filho mais velho então? Se a gente identificou Jacó, a gente identificou Esaú, quem é esse filho mais velho aqui? Por que Jesus coloca mais um personagem nessa história agora? A gente lembra que tinha 2 filhos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Então o que ele faz? Versículo 26: chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Teu pai fez uma festa porque recuperou seu filho com saúde, recuperou seu irmão com saúde. Qual que é a reação do irmão mais velho? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Quem é esse irmão mais velho? Esse irmão mais velho aqui na história, na parábola, é os fariseus. São aqueles religiosos que justificam-se a si mesmos. São os que acham que não precisam escutar mais uma vez a história da parábola, porque eles já são crentes. São os que acham que a parábola é sobre eles, e uma vez eles foram achados, eles não precisam ser mais achados. O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele se indigna. Mas ele respondeu a seu pai, que tentava conciliá-lo: há tantos anos, tem tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos.
Vocês percebem qual que é o fundamento da atitude do filho mais velho? O fundamento da atitude do fariseu é aquele que faz por si mesmo, aquele que confia nas suas obras. Ele é o filho interesseiro, ele é o filho orgulhoso, ele é o filho que se orgulha do que ele faz. Olha, pai, há tantos anos que eu te sirvo, eu nunca transgredi um mandado seu. Eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo, eu sou um filho tão fiel. O Senhor não faz festa nenhuma quando eu chego, o Senhor não me dá nem um cabritinho sequer. E o que Jesus está querendo dizer aqui então? Aí, olha o que ele fala no versículo 30: vindo porém esse teu filho, ele nem fala esse meu irmão que estava perdido, a referência dele é esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no novilho cevado. Eu que te sirvo há tanto tempo, que faço tantas obras para o Senhor. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e foi achado. O que Jesus está falando aqui? Versículo 24 de novo, ele fala a mesma coisa: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que Jesus esperava então desses fariseus? Você, lendo essa parábola, ouvindo sobre isso, o que é que Jesus espera de nós, que já conhecemos, que já somos crentes? Como eu falei, imagina um fariseu ouvindo, ele ouviu a vida toda dele sobre a história de Esaú e Jacó, sobre a história dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele conhece a história de Jacó, ele sabe que Jacó era um grande enganador, ele sabe que Esaú era o pior do que Jacó, ele sabe que os dois eram pecadores, ele sabe que Esaú não foi escolhido por Deus, Jacó foi escolhido para ser uma grande nação. E o que Jesus está querendo dizer então? Este meu filho estava morto e reviveu, versículo 24, estava perdido e foi achado. A atitude que o pai teve é a mesma atitude que Esaú teve, mas não era a atitude que os fariseus tinham, não era a atitude que aqueles crentes que se achavam perfeitos tinham. Será que nós, como crentes, nós temos a mesma atitude que um não crente? A compaixão que Esaú não era um eleito nessa história. A gente conhece, em Jacó foi feito os filhos da promessa, e aquele povo, conhecendo que Esaú não foi chamado para a promessa, mas mesmo um não chamado para a promessa, ele teve compaixão do seu irmão. Mesmo um não chamado pela promessa, ele amou o seu irmão, ele perdoou o seu irmão. Jesus espera que os fariseus tenham a mesma atitude que Esaú teve com Jacó, que nós crentes tenhamos a mesma atitude que Esaú teve com Jacó. Esse irmão, esse filho mais velho, ele está sobrando na história. Essa história ela é perfeita. Esse é o plano do pai, achar o filho perdido. Mas tem alguém sobrando, é o filho mais velho, é o fariseu. Tem alguém que está sobrando aqui. Jesus espera que eles façam o mesmo que Esaú fez. Mas o que o pai faz diante desse filho mais velho? Qual que é a atitude do pai quando esse filho se indigna? Quando esse filho fala assim: como assim? Eu estou aqui há tanto tempo. Quando esse filho interesseiro e orgulhoso questiona o seu pai, qual que é a atitude do pai diante disso? Versículo 28: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai procurava então trazer esse filho para perto.
Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer. Qual é a nossa atitude diante de pecadores arrependidos? Nós somos muito bons em acusar os filhos pródigos. E o ponto não é nem que nós devemos amá-los. O ponto principal disso aqui é que nós somos filhos pródigos. Todos os dias o que nós buscamos é cuidar, é gerenciar as nossas riquezas, é pegar tudo que o nosso pai nos deu e tratar como se fosse nosso. Mas o que o pai faz? O que o pai faz num domingo tão glorioso como esse? Ele nos promove propiciação. Ele nos promove, ele acalma a sua ira com a sua oferta, com o seu banquete. Mesmo o Esaú ofendido, aquele Esaú que foi traído, ele dá exemplo para os fariseus. E aí lá no versículo 28, mais uma vez, aquele jovem mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? A mesa do pai é para esse filho pródigo. A mesa do pai é para esse filho gastador. A mesa do pai é para esse filho que não entende ainda que ele é filho. É para esse filho que só quer ser servo. Ele só quer sentar, ele fala: pai, deixa eu te servir, eu não mereço ser chamado de filho. A mesa do pai é para esse filho que se acha indigno. A mesa da propiciação maravilhosa do pai, da substituição do pai que acalma a sua ira, é para esse filho que se acha indigno. E a mesa do pai é para mim, para você, orgulhoso, pecador, que se indigna quando o gastador vem, porque nós achamos que nós gastamos menos. É para você, orgulhoso, que confia nas suas próprias obras, porque ambos são imerecíveis, ambos são miseráveis. É para você que não se considera digno, e é para você que ainda não vê o pecado que você tem. A mesa do pai é para os filhos que estão, para os filhos que virão. E o pai vai tratar de trazer esses filhos. O pai é quem vai despertar o amor nesses filhos. O pai é um pai amoroso. Ele sabe a hora de receber os seus filhos. Então, você que se considera um filho indigno, entenda nessa noite que você tem um pai. Você tem um pai amoroso. Você tem um pai que é a semelhança de Esaú. Imagina só, se um não eleito, se um que não é pertencente ao povo de Israel teve tanto amor e compaixão com o seu irmão, quanto mais o Deus de Israel, ele tem amor e compaixão pelos seus filhos. Mas o amor do pai também é para você, filho orgulhoso, que confia nas suas obras, que confia na sua capacidade. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa para todo pecador. Para você que ainda não entende seu pecado, tem lugar na mesa para nós. Que nós possamos nessa noite nos prostrar diante do Pai e entender que nós precisamos voltar mais uma vez. Nós precisamos nos arrepender mais uma vez. Essa graça eficaz, esse chamado maravilhoso está às nossas portas hoje. Hoje o Pai nos chama: filho, volta para casa. Filho, tem lugar na mesa.